Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, como é que vocês estão? Tudo bem? Professoras, diretoras, vice-diretoras, estamos aqui mais uma vez, mais uma aula de língua portuguesa para a gente aprender, para a gente manter esse contato. Vamos lá? E como eu gosto de começar sempre trazendo uma mensagem, aquilo que está me inspirando no momento dessa aula, eu trouxe para vocês hoje um belo de um abraço. Um abraço coletivo, que ele se torne isso o quanto antes. Acho que estamos todos sentindo falta de nos abraçar, né? De abraçar as pessoas que a gente ama, nossos amigos que estão distantes. Então, assim, simbolicamente, que a gente receba um abraço. Eu vi uma imagem muito legal que dizia assim: põe a mão direita no ombro, põe a mão esquerda no outro ombro e sinta o meu abraço. Então, é mais ou menos isso agora, né? Que a gente sinta esse abraço, que é virtual por enquanto, que logo, logo vai ser real e a gente vai voltar. Quanta coisa vai ser ressignificada, não é mesmo? Já está se ressignificando. Quanto a gente vai dar valor para esse abraço, para esse contato, para esse chamego que a gente já estava achando que era corriqueiro, não é mesmo? Então, fica para vocês o meu afeto, o meu carinho, o meu abraço. E a gente vai trabalhar hoje. Hoje eu trouxe um assunto novo e junto com esse assunto novo eu trouxe muitas atividades também. Então vamos lá? Começamos analisando duas imagens. A gente já sabe que todos os seres têm nomes. Então, quais substantivos dão nomes para esses dois seres, para essas duas imagens que vocês têm aí na tela? Olhem bem, prestem atenção com calma e digam que palavras vocês identificam. Vamos pegar a palavra central, ok? A primeira imagem é uma maca. A segunda imagem é uma maçã, certo? Olhem bem essas palavras. Tem algo de semelhante e algo de diferente nelas? Esse é o nosso assunto de hoje. Maca, que é essa cama hospitalar, e maçã, que é uma fruta. A escrita do nome dessas palavras tem elementos semelhantes e elementos diferentes? Vamos analisar mais duas palavras então. Agora eu trouxe dois outros seres. Também uma fruta e um lugar, que não é no Brasil. É a ruína só desse lugar, né? O monumento histórico que ainda tem desse lugar. Um é a cidade de Roma, simboliza a cidade de Roma, e outro é uma fruta chamada romã. Prestem atenção na escrita dessas duas palavras. Conseguem observar semelhanças, diferenças? Já descobriram qual é o assunto da aula de hoje? Maca, maçã. Roma, romã. Se ainda não descobriram, mais uma pista. Eu quero que vocês agora acompanhem a leitura de uma lista de palavras que vai começar a aparecer na tela de vocês. Conforme vocês vão olhando, vocês vão pronunciando essas palavras, vão lendo, e se possível em voz alta, para vocês falarem e ouvirem o que vocês estão lendo. Eu vou fazer isso junto com vocês. Vamos lá? Primeira palavra, lã, rã, avelã, amanhã, botão, balão, botijão, avião. E agora? Depois de observar essa lista de palavras, conseguiram identificar o assunto da nossa aula de hoje? Nós vamos falar de um sinalzinho gráfico que muda o som de duas vogais. Já vamos identificar quais são essas vogais se você ainda não prestou atenção. Mas hoje nós vamos falar dessa mudança de som, ok? Para a gente começar então, vamos registrar. Caderno, lápis, borracha, caneta se você prefere e já registra. Hoje eu nem vou dar tempinho que a gente tem que ficar ágil. Já coloca lá data e atividades enquanto pensa no que eu vou falar. As palavras que a gente vai conversar hoje, elas têm uma diferença de som. Algumas palavras, por exemplo, maca, o som sai pela boca, maca. A gente chama isso de som oral.
Maca. O outro som é um som que sai como se o nariz vibrasse, como se fosse um som pelo nariz. Maçã. Se você falar maçã, encostando o dedo no seu nariz, você vai sentir uma vibração. Maçã. Esse som, que parece que sai pelo nariz, porque é o ar que sai por ali, é um som nasal. Então nós vamos falar disso, do som nasal de algumas vogais, ok? Para a gente fazer esse exercício, você já vai copiar a primeira tarefa. Qual é a primeira tarefa? Ler essas palavras em voz alta, mas eu também quero que elas estejam registradas no seu caderno. Então eu vou dar um tempinho para você copiar e enquanto copia, você já vai lendo. Depois eu leio junto com vocês. Vamos lá? Mãos à obra. Ok, com o registro das palavras, vamos fazer a leitura. Você já fez, mas agora eu quero que vocês façam junto comigo. Lembrando que a gente está falando de um som diferente nas vogais. Vamos? Lã, rã, avelã, amanhã, botão, balão, botijão e avião. Ok? Lemos? Estamos falando de um sinal que vem em cima da vogal. Aqui nessas palavras é especialmente uma vogal, é só ela que está recebendo esse sinalzinho. O nome desse sinal é tio, esse nome mesmo. Não é o mesmo tio de parentesco, não. É tio porque ele é um sinal gráfico, um sinal de escrita, que diz, aqui muda o som, é só isso. Parece uma ondinha o desenho dele, assim, ó, uma ondinha.
Aqui muda o som, porque é um som de ar que sai pelo nariz, ok? Esse som, esse sinalzinho aí não é um acento, não podemos chamá-lo de acento, temos que chamá-lo de sinal mesmo. É um sinal gráfico, um sinal escrito em cima de uma vogal, tá bom? Vamos identificar que diferença que ele faz? Por que ele é um sinal para dizer aqui muda o som? Olha que palavra que eu trouxe. É um nome próprio de mulher. Eu tenho o nome Ana. Ana. O ar saiu todo pela minha boca, um som oral. Mas se eu puser o sinalzinho gráfico em cima da última letra, eu já mudo o nome, o substantivo é outro. Vira anã, anã, que é o feminino de anão. Olha a diferença que fica de som na letra A. Ana, anã. Percebem? Esse é o nosso assunto de hoje. Som nasal sobre as vogais, ok? Vamos continuar. A gente já fez essa listinha, mas vocês vão escrever de novo. E a tarefa de vocês agora é circular a vogal que recebe o sinal tio. Preste atenção, olhe bem que ela não está em cima de duas vogais, é em cima de uma só. Circula a letra, a vogal, onde está o sinal tio. Vamos lá, um tempinho. Muito bem, vamos conferir? Essa era muito fácil, hein? Você circulou todas as vogais A que tem o sinal tio. Percebem lá? Lã, rã, avelã, amanhã, botão, balão, botijão e avião. Esse é o tio. O tio indica o som nasal.
Por que eu coloquei a palavrinha tio fora do parênteses e o sinal tio dentro de parênteses? Porque aqueles parênteses é só uma lembrança. A frase mesmo é: o tio indica som nasal. Para você lembrar qual que é o sinal tio, eu coloquei entre parênteses o desenho dele, ok? Então, o tio indica som nasal, o som que sai pelo nariz. É como se a gente falasse com um tom fanhoso, assim, certo? Vamos para novas palavras para identificar se é só na letra A, porque até agora o tio apareceu só em cima da vogal A. Outras vogais também recebem o tio? Vamos prestar atenção? Olha os exemplos. Botão, plural de botão, botões. Balão, plural de balão, balões. Botijão, plural de botijão, botijões. E avião, o plural de avião, aviões. Essas palavras no plural mudou a sílaba final, balão, balões. E quem recebeu o sinal gráfico agora foi a vogal O. Você percebe? Botões, balões, botijões e aviões. Vamos fazer esse registro no nosso caderno? Muito bem. Mais uma vez, a gente vai copiar a lista de palavras. Atenção que as palavras agora estão no plural e nós vamos marcar com um círculo a vogal que recebe o sinal tio. Vamos lá? Copiando e já circulando. Vamos conferir? Também era fácil, porque só a vogal O, dessa vez, nestas palavras, está com o sinal gráfico. O que a gente percebeu, então? Nossa próxima atividade é colocar essa resposta, porque a gente fez número 1, leitura, número 2, identificamos uma vogal, número 3, identificamos outra vogal. Número 4, observando as palavras lá que você identificou as vogais, quais as vogais o tio pode ser usado, pode ser colocado em cima, pode ser empregado para mudar o som. Essa é a resposta que eu quero. Nós vamos copiar e responder. A pergunta é maior do que a resposta, hein? Porque a resposta você já sabe, é curtinha, mas você pode fazer ela bem completa. Então vamos ver quem consegue fazer uma resposta bem completa. Preste atenção na pergunta. Sobre quais vogais o tio pode ser usado? Responda bem completinho. Vamos lá? Um tempinho para copiar e responder.
Conseguiram responder? Eu vou mostrar como é que ficou a minha resposta completa, tá? Olha como é que eu escrevi. O tio pode ser usado sobre as vogais A e O. Se você só respondeu A e O, você respondeu corretamente, mas com uma resposta muito resumida, muito simples. É importante que a gente faça respostas completas, principalmente nas nossas horas de tarefa, de exercício, ok? Então, quem quiser completar a sua tarefa, presta atenção. A professora pegou parte da pergunta na hora de responder. Sobre quais vogais o tio pode ser usado? O tio pode ser usado sobre as vogais A e O. Ok? Corrigido? Continuando. Se sabemos que o tio pode ser usado nas vogais A e O, a gente também sabe o que é que ele faz em cima dessas vogais. O tio, ele é um sinal que modifica o som. Ele é usado para transformar esse som em som nasal. Então, o tio indica o som nasal e pode ser usado sobre as vogais A e O. Essa informação foi uma informação que a gente identificou analisando as palavras e precisa estar registrada no nosso caderno. Eu registrei assim no meu caderno, olha, prestem atenção. Coloquei dentro de um quadro, escrevi a informação para dar destaque e ainda pintei as duas vogais que eu quero lembrar sempre que eu posso usar o tio. Ok? Quero que vocês façam a mesma coisa. Registrem isso no caderno, sempre que precisar voltar e ler, está lá registrado. Vamos lá? Um tempinho para copiar.
sabemos para que serve o sinal gráfico til, sabemos que ele é usado em cima da vogal A e da vogal O. Vamos para uma tarefa que exige que a gente pense um pouquinho sobre essas palavras. Vamos lá? Qual é a tarefa que eu quero agora? Existem nomes de pessoas que a gente conhece ou de pessoas que a gente já ouviu o nome que usam sinal til. Você já viu escrito em algum nome? Não? Já? Eu vou dar esse desafio para você. Você vai ter um tempinho de escrever pelo menos 3 nomes, se lembrar mais, melhor. Se lembrar só de um, já tá bom, mas vamos tentar 3, que use o sinal til em cima de uma vogal A ou O. Veja se você encontra. Se você descobrir, escreva aí 3 nomes. Vamos lá? Copiando e respondendo. E aí, conseguiram descobrir nomes? Eu fiz uma listinha com 4, hein? Podia só 3, mas eu consegui 4. Vejam o que vocês acham aí. Eu lembrei de João, eu lembrei de Cauã, eu lembrei de Abraão e eu lembrei de Falcão. Que nomes você pensou aí? Se você pensou só em um, aproveita e copia uns da professora. Se você pensou em mais do que os da professora, melhor ainda. Vejam como a gente usa esse sinal e nunca prestou atenção, e ele é importante, principalmente em nomes próprios, porque é o que marca a identidade de alguém, né? A gente tem que escrever corretamente, certo? Muito bem. Além desta atividade de nomes, a gente tem agora uma atividade de palavras de outros seres, que não são seres próprios. Vamos pensar em seres comuns, corriqueiros. E vamos também colocar o nome deles, os substantivos que denominam eles usando o sinal til. Vamos lá? Essa é aquela atividade que parece também um ditado.
só que eu coloco a imagem. Então, é um ditado porque você mesmo olha a imagem e você mesmo pensa na palavra. Então, olha só, ali não tenho só um elemento, eu tenho um conjunto de elementos. Eu quero essa palavra, a palavra do conjunto desses elementos aí, o plural de feijão. E eu ainda tenho pão, um só, um pão de forma, e maçã. Também não tenho um elemento só, não vou falar o plural. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Quero que vocês escrevam os nomes dessas imagens e coloquem o sinal til em cima da vogal corretamente. Vamos lá? Um tempinho para copiar e responder. Conseguiram? Vamos conferir? Muito bem. O primeiro, ou a primeira imagem, era um conjunto de feijão. O conjunto eu posso chamar de feijões. Olha lá onde que eu pus o sinal gráfico, na vogal O. A outra imagem eu tinha pão, um pão só, e tinha maçãs, mais de uma maçã, o plural de maçã, maçãs. Olha o sinal gráfico em cima da vogal A em pão, em cima da vogal A em maçãs. Tranquilo? Fácil, né? Importante a gente perceber essa mudança de som na vogal. Vamos para frente, então. Próxima análise. Conseguem observar essas duas imagens? O que está acontecendo com o rapaz ali? O moço de camiseta preta está levando um tapa. Do lado do moço tem uma outra imagem, que é uma tampa. Olha a escrita dessas palavras. Tapa, tampa. Vamos analisar? Vocês já perceberam que tem alguma coisa semelhante, mas também tem algo diferente. Vamos pensar
Como ficariam essas palavras separadas em sílabas? Tapa, eu separaria em ta, pa. Tampa, como é que ficaria a separação? Tampa. Conseguiram notar alguma semelhança com o sinal gráfico til? Tapa, tampa. O que eu estou mostrando para vocês agora é que o sinal gráfico til muda o som das vogais, mas a letra M do lado de uma vogal, no finalzinho da sílaba, também. Tam. Olha como ficou diferente de tá. Ok? Então, o M perto da vogal, no final da sílaba, também faz o som nasal. E é essa atividade que a gente vai fazer. A gente vai ler essas duas palavras de novo em voz alta, mas vamos registrá-la no caderno. Vamos lá? Mãos à obra. Ok? A atividade era ler as palavras em voz alta para prestar atenção no som e já circular a sílaba que possui um som nasal. Se você ainda não circulou, a gente vai fazer junto agora, ok? A palavra tapa. Quando você falou tapa, você percebeu algum som que saiu pelo nariz igual ao som do til? Tapa. Não. E a palavra tampa? Tem algum som parecido com o do til? Tampa. Tem. A gente tem que circular, então, a sílaba tam. Nesta sílaba aí, o A junto com o M fez esse som nasal. Ok? Circularam lá? Quero mostrar para vocês outras palavras que acontecem a mesma coisa. Vamos conferir? Olha só essas palavras. Tambor, morango, pente, canto, banco, canguru, manga e gamba. Todas elas têm essa marquinha que eu falei para vocês, essa marca de som que não é feita pelo sinal til, mas tem ou a letra M ou a letra N do lado de uma vogal e fechando, terminando uma sílaba. Olha a palavra tambor. Tambor, tam. Morango, pente, canto. Se a gente disser cada uma dessas palavras, a gente vai perceber esse som. Então, atenção! O som nasal também acontece, também ocorre quando há uma vogal e a letra M ou N em final de sílaba. Então, vogal A, vogal E, vogal O, todas essas vogais mais a letra M
ou a letra N vão dar esse som que sai pelo nariz, que é o mesmo do tio, esse som nasal, ok? Vamos fazer uma atividade para registrar isso? Vamos lá. A atividade é ler essas palavras em voz alta e já circular a sílaba que possui esse som nasal. Vamos fazer? Um tempinho para vocês copiarem e responderem. Ok? Descobriram quais são as vogais? Quais são os sons nasais dessas sílabas? Vamos marcar? Então a gente tem em tambor, tan, em morango, a sílaba ran, em pente, pen, em canto, can, banco, ban e manga, man. Ok? Circulado? Essa foi a nossa aula de hoje, meus amores. O que é que vocês acharam? Perceberam como a gente tem sons diferentes e formas diferentes de escrever? Aprenderam uma coisa nova? Eu espero que sim. Se ficou dúvida, manda para a professora, pede para a professora mandar para mim, que eu tiro a dúvida aqui de vocês, tá bom? A gente está encerrando por aqui. Eu deixo para vocês, olha a força que eu vou fazer para mandar muito carinho e quero receber de vocês também. E a gente está junto nesse nosso momento difícil, mas junto, ok? Então fica aqui o meu carinho, o meu afeto. Até a próxima aula. Beijo!